Olá, pessoal, o produtor rural está sempre atento a tudo que ele pode controlar. Manejo de pragas e doenças, investimento em tecnologia, mas tem algumas coisas que infelizmente não está nas mãos deles. Estresse climático, às vezes muito frio, às vezes muita chuva, às vezes muito sol. Então esse é sem dúvida um grande desafio para as fazendas. Em relação a esse assunto, está aqui com a gente o Salvático, ele que é agrônomo, especialista em soja e milho e também é palestrante. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Muito obrigada pela sua presença. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando contigo na Agro 360. Tocantins é um estado que eu aprendi a gostar, já é a 5ª vez que eu venho para cá. E quando eu recebi o convite para participar da feira, eu fiquei feliz, porque como a gente roda bastante, diferentes locais do Brasil, sempre aprendendo no campo, junto com o produtor, de olho na planta, porque o meu objetivo é, através do conhecimento sobre a planta, ajudar o produtor a enfrentar adversidades climáticas, como você citou muito bem aí. Obrigado mesmo. Você vem com o tema, trazendo o tema, você maneja melhor aquilo que conhece. O que exatamente seria? Eu acredito muito nisso. Eu trabalhei aproximadamente 17 anos na área comercial e depois eu resolvi dar um próximo passo na minha vida, focado em 2 culturas, soja e milho. E conforme eu estudo, eu aprendo, eu visito produtores e aprendo com eles. Trago conhecimento da pesquisa, das instituições, dos mestres, dos doutores, vivendo a prática, tentando conectar tudo isso. Eu criei essa frase que representa muito do que eu faço hoje. Eu acredito muito que quando a gente tem o foco na planta, entende que é ela que produz, e entende como ela é, como ela funciona, a gente está muito mais preparado para manejar ela. Então, de forma muito simples, você maneja melhor aquilo que conhece. O meu convite para você é conhecer cada vez mais sobre soja, sobre milho, para, a partir do conhecimento sobre a planta, definir o melhor manejo, a melhor tecnologia para você aplicar. Afinal de contas, a gente tem que trabalhar, produzir para ganhar dinheiro e também para alimentar o mundo. Só que, antes de mais nada, o negócio tem que ser rentável. Salvático, em relação ao clima, é um desafio assim que entra ano, sai ano, no sul, no norte, no centro-oeste, é sempre um desafio. E eu acredito que será um desafio cada vez maior e mais frequente. Só como exemplo, hoje eu atuo em 14 estados. Então, atuo desde o Rio Grande do Sul até Roraima. E aí, eu posso te dizer que essa última safra de soja, ouvindo inclusive muitos produtores que plantam há 40, 50 anos, eu vi de muita gente. A gente nunca viveu um ano de tanta irregularidade. Manga de chuva, lugar bom, lugar ruim, lugar com muito calor, com excessivo calor, lugar onde estava chovendo demais, lugar onde tinha calor e tinha falta de água, lugar onde tinha calor e tinha até excesso de água. Tudo isso vai criando um desafio cada vez maior para o produtor. As geadas em alguns locais, mudanças bruscas de temperatura em outros. Então, a partir do momento que eu comecei a rodar e conhecer diferentes realidades, ficou mais claro para mim, fica cada vez mais claro para mim, que o produtor tem que entender cada vez mais sobre técnicas, sobre estratégias de manejo que ajudem ele a explorar da melhor forma a interação solo, planta, ambiente. Porque se a gente parar para pensar, qual é o desafio do produtor? O solo é o substrato, é a base. Ele tem que cultivar a planta num determinado solo, mas ela responde diretamente à atmosfera, ao clima. E quanto mais adverso for o clima, quanto mais estressante for a condição, maior a possibilidade de gerar estresse na planta. E aí, diante do estresse, o que fazer? Como fazer? Por que fazer? E algo que eu tenho aprendido muito nas minhas rodadas é o seguinte: é muito melhor prevenir do que remediar. E nesse caso, tem como prevenir? Tem sim.
Só que aí exige muita técnica, muito trabalho, muito cuidado. Tá de olho na planta, acompanhando em tempo real o que está acontecendo. Muito tato e também muito investimento. Então hoje eu conheço produtores, até tive 2 dias atrás aqui no próprio Tocantins, na região de Aparecida, perto de Palmas, visitando 2 produtores, eu digo 2 porque o pai e o filho trabalham juntos, que estão no Tocantins há um bom tempo. A maior parte das áreas deles tem cascalho, tem pedra que esquenta com o sol, que drena a água, ou seja, em muitos momentos oferecem condições estressantes para a planta. E o que eu percebi neles, que eles, ano após ano, trabalham, investem, aplicam conhecimento para enfrentar condição adversa, porque uma certeza a gente tem, uma hora ela vai chegar. Agora, pelo que passa esse preparo? Bom, antes de mais nada é conhecer onde você está pisando. De uma forma muito simples e direta. Até eu digo, né, com frequência, eu sou um simples agrônomo que gosta de roça. Então eu vou usar muitos termos simples, como você precisa saber onde você está pisando. Que tipo de solo que é o teu? Nós temos vários tipos de solo. Aqui no Tocantins aparece muito. Tem em muitas áreas o plintossolo pétrico, que é um solo com cascalho, ou seja, do volume total do solo, muito daquele volume é pedra. Pedra não nutre planta. Pedra serve em alguns momentos até para esquentar. Pedra drena a água. E aí, como que eu vou enfrentar alta temperatura? Como que eu vou enfrentar oscilações do clima num solo onde boa parte da minha estrutura dá para dizer que eu não uso? Porque a planta não se aproveita da pedra para se nutrir. E aí o que eu te digo é, existem sim ferramentas, mas tudo começa pelo conhecimento. Da onde você está pisando, passa pela pesquisa, pelo desenvolvimento de tecnologias locais. Aí a gente precisa muito das instituições. Exemplo, eu cito aqui um amigo particular que trabalha aqui no Tocantins há um bom tempo, trabalha na Embrapa, Rodrigo Almeida, desenvolvendo tecnologias, desenvolvendo formas, estratégias de manejo para ajudar, através do conhecimento da onde a gente está pisando, implementar manejos, práticas que permitam que as plantas tolerem condições adversas. Então vamos lá, em resumo, eu tenho que saber onde eu estou pisando, eu tenho que conhecer estratégias, ferramentas, práticas agrícolas que melhorem, dê mais condição para a planta colher os recursos que a natureza nos traz. E além disso, eu tenho que estar de olho na planta e adaptando o meu manejo constantemente. Esse negócio de eu aprendi e agora está tudo ok, não. Você tem que aprender todo dia. E é por isso que eu rodo o Brasil inteiro para tentar aprender. Cada ano é um ano novo, né? Cada dia é um dia novo. Então quando a pessoa me fala assim, esse ano foi atípico, e eu pergunto, qual não foi? Todo ano é atípico, porque não existe um ano igual ao outro. Isso é comum. Essa chuva foi atípica pela época ou pelo volume. Essa seca foi atípica porque isso não acontece nessa época. Isso é comum, né? É comum do pessoal falar. Porém, quando a gente conversa com algumas pessoas que têm mais experiência no negócio, que vivem no dia a dia o agro, que estudam, que valorizam a pesquisa, que desenvolvem o negócio deles, o manejo deles ao longo do tempo, cada vez mais eu escuto deles. Nós temos que estar preparados para o que vai vir hoje e para o que vai vir amanhã. Nós temos que, às vezes, quase que adivinhar o que vai acontecer. Pois é. Eu conheço, inclusive, um profissional que trabalha no algodão. Tudo bem que não é a minha cultura foco, mas vou usar ele como exemplo, até porque o Tocantins começou em alguns locais, inclusive, a plantar algodão. Ele é um grande nome do algodão e ele diz, eu sempre começo uma nova safra desconfiando de algo que pode acontecer e preparado para enfrentar o que de fato vai acontecer. Por quê? Porque tem que viver para saber. Simples assim. Você falou sobre algumas características aqui do solo do Tocantins. Poderia-se dizer que essas características são o maior desafio de plantio aqui no estado? Com certeza sim, até porque no mesmo talhão, pegando como exemplo uma propriedade, é muito comum a gente ter, falando de maneira simples, manchas, diferentes tipos de solo numa mesma área. Então, por exemplo, o
produtor solta a semeadora dele. Em um momento ela está passando por um local onde o solo tem muita argila e matéria orgânica. De repente surge o cascalho, a matéria orgânica cai, a argila também pode cair. De repente o cascalho some e a matéria orgânica e a argila também some. Entra numa área com muita areia. Daí ele volta a ter uma área arenosa com cascalho junto. No mesmo tiro, numa mesma linha de plantio, a semeadora passa por diferentes ambientes. Eu sempre digo o seguinte, a variabilidade está presente, tanto no clima, quanto dentro das propriedades, dentro dos talhões. E você jamais pode lutar contra ela. Você precisa conhecer a variabilidade. Eu sempre digo, atinja a estabilidade manejando a variabilidade. Só que para que você faça isso, você tem que conhecer ela. Você tem que saber onde ela está. E aí eu conheço produtores que só de chegar na propriedade deles, é como se eles já tivessem mapeado os talhões. Eles sabem, nesse local tem isso, naquele tem aquilo outro. Aqui eu tenho A, lá eu tenho B. Ou seja, ele sabe onde ele está pisando. Hoje o produtor tem mais informação na mão e está usando isso em seu benefício, né? Está investindo nisso. Com todo respeito, os bons produtores estão usando sim essas ferramentas, a tecnologia a favor deles. Mas nada substitui, graças a Deus, o nosso trabalho. O trabalho do produtor, do agrônomo, do técnico, de estar em cima da máquina. Até porque a gente ainda não tem no Brasil muitas áreas com máquinas autônomas. Nós ainda temos, graças a Deus, muitas pessoas operando máquinas, muitos produtores em cima da máquina. E não tem um lugar melhor para você conhecer a tua área do que estar em cima da máquina, navegando por ela. Ali você enxerga muita coisa que dentro do escritório você não enxerga. Tá certo. Em relação a milho e soja aqui no Tocantins, qual que é a sua visão em relação ao futuro? Ainda tem muito a crescer? Já estão produzindo, chegando assim no teto máximo de capacidade? Como que está o estado? Eu acredito que tem muito a ser desenvolvido. Com todo respeito, ainda tem uma cultura grande de é mais importante expandir do que ser melhor no que você tem. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A expansão é necessária, é bem-vinda, o agro é pujante, espera isso de uma região como essa. Agora, antes mesmo de pensar em expandir, antes mesmo de abrir uma nova área, eu acho que a gente tem que ser bom na que já está aberta. A gente tem que conhecer onde a gente cultiva hoje. Então eu vejo dentro do estado que ainda existe muita possibilidade da gente conhecer melhor as áreas que estão abertas, usar boas práticas, onde a gente tem possibilidade de usar nas áreas que são cultivadas hoje, e ao mesmo tempo tem muita área nova para abrir ainda. Tem lugar no Tocantins que dá para dizer que a gente nem começou a agricultura ainda. Então é um estado que traz, de um lado, uma grande possibilidade de expansão e de outro lado, uma grande possibilidade de ser melhor no que já está aberto, vamos dizer assim. Que seria produzir mais numa mesma área. Exatamente. Eu acho que esse é um desafio no país todo, né? Todo o país passa por isso. Inclusive a pesquisa tem, o trabalho de pesquisa tem uma importância muito grande nesse desenvolvimento. Você citou aí numa fala sua também o trabalho da Embrapa. Sim. Embrapa desenvolve um trabalho extremamente importante, né, em todas as regiões do Brasil, para que os produtores consigam isso, produzir mais na mesma área, até porque a quantidade de área ela é finita, né? Então o objetivo é justamente esse, produzir mais, produzir melhor numa mesma área. Quer ver? Me permita contar uma história real aqui que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando. No começo da safra, tudo bem que não foi no Tocantins, mas serve como exemplo, da última safra de soja, safra 23, 24, que nós praticamente já finalizamos, estamos partindo para o fim. Num local do Mato Grosso, eu visitei um produtor que sofreu na área dele um problema com chuva de pedra. A cultura de soja já estava instalada e passou uma chuva de pedra lá e, vamos dizer, dizimou um talhão. Ok. Fazendo uma avaliação da área, em conjunto a gente decidiu
tocar o negócio, vamos cultivar, porque tem chance da área voltar, falando de maneira simples. A partir do momento que a gente decidiu fazer isso, o próprio produtor me disse, eu nunca cuidei tão bem de uma área como eu cuidei daquela. Naquela eu ia sempre. Naquela eu pensava da melhor forma no que fazer, no como fazer, no que aplicar, por que aplicar. Resultado, resumo da ópera, foi o melhor talhão da fazenda dele. Foi o talhão onde ele atingiu a máxima produtividade. E eu estou falando de um produtor que tem uma área significativa, uma área de cultivo de mais de 5 mil hectares. Esse talhão em si, 262, foi a maior média dele. Aí eu perguntei para ele, qual o segredo? Ele disse, o cuidado. Foi a área que eu cuidei melhor. Foi a área que eu trabalhei por etapas. Então eu acho que isso tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Que etapa da agricultura que nós estamos vivendo no Tocantins? Cada área, cada produtor deve fazer essa análise. Quanto de área eu tenho hoje? Como elas estão? Quanto eu ainda tenho que abrir? Quais as etapas que eu tenho que seguir para produzir mais no que já está aberto e poder expandir e poder aumentar o meu volume? Sempre lembrando que, independente se você vai plantar 500, 1.000, 2.000, 10.000 ou 100.000, o ideal é que você seja eficiente no que você está fazendo. Então, eu procuro levar para o produtor que mais importante do que o rendimento por si só, vamos tocar, vamos plantar, vamos fazer o melhor que a gente puder naquilo que a gente tem hoje. E vamos trabalhar por etapas. Vamos trabalhar, vamos evoluir com o pé no chão. Eu acredito que isso hoje é praticado por muitos bons produtores dentro do estado do Tocantins e a gente precisa, e aí eu vejo a importância de uma feira como essa, a gente precisa ter esse tipo de feira para que esses produtores se encontrem e a gente possa, a partir de bons exemplos, multiplicar os bons exemplos. Eu acredito muito nisso. Essa troca de experiência, essa troca de experiência fortalece a comunidade, sem sombra de dúvida. Salvático, você quer deixar algum recado? Fazer algum agradecimento? Eu quero sim. Eu quero deixar um recado que, inclusive, tem a ver com as nossas relações humanas. Até pelo momento que a gente passa no país, como no mundo como um todo, eu acredito que a gente está muito carente de exemplos, de referências. E eu acredito que uma feira como essa é uma oportunidade para você que está assistindo a gente de participar, de conhecer o que está dando certo, conhecer quem está fazendo o negócio acontecer, aprender com quem sabe fazer, para que a gente possa, junto, ser cada vez mais forte. Ou seja, a gente precisa cada vez mais ter boas referências, ter exemplos e propagar eles. Esse é o caminho, porque tem muita gente no Brasil que sabe fazer o negócio acontecer. E aqui no Tocantins não é diferente disso. Muito obrigada, Salvático. Adorei o nosso bate-papo. Eu te agradeço. Obrigado.